Antes do Gustavo Petrocelli participar aqui com a gente, vamos ouvir então o Igor Paixão. Esteve hoje à tarde lá na coletiva em que concederam entrevista o presidente João Paiva, também o diretor, o Raul Pequeno, para entender um pouquinho, inclusive o Raul falando da diferença entre SPE e SAF. São muitas siglas e muitas explicações a dar. Vamos ouvir. Olá, amigos que nos acompanham aqui pelo Trivela. Dia de entrevistas coletivas aqui no 13, e dessa vez não foi para falar de questões táticas e nem sobre o próximo jogo, e sim sobre o futuro do Galo da Borborema. Tivemos a presença de Raul Pequeno, que está sendo responsável pela reestruturação da equipe, e também do presidente Paiva. Tivemos vários assuntos a ser tratados aqui durante a coletiva, como o futuro do 13, criação da SPE, reforma do presidente Vargas e também contratações. Teremos reforços para o 13 ainda nessa Série D. Não tivemos os nomes, porém é certo, teremos reforços no Galo durante a competição, visando, é claro, o acesso para a Série C, que vem sendo tratado como prioridade da gestão Paiva. Eu vou deixar um trecho dele falando que sim, que é o 13 classificado para a Série C e que isso seria feito passo a passo, com a classificação para o mata-mata, com a classificação para o próximo mata-mata, depois do primeiro, já para garantir o 13 na Série D e depois visar a classificação e o acesso para a Série C. A gente decidiu, né, de a gente contratar mais umas 2 ou 3 peças, provavelmente 3, né, mas nós vamos primeiramente enfrentar o Serra. É um jogo difícil, né, é um jogo que pode nos dar até a classificação já entre os 4, mas eu não quero eu não quero ser o quarto, nós não queremos ser o quarto, e sim queremos brigar para ser o primeiro, com toda sinceridade. Então, essa conversa já existe, sim. Nosso planejamento, junto com meus vices, nosso departamento de futebol, a gente tem avançado. Já hoje mesmo vou ter outra conversa com o Joba e com o Adriano, sempre a gente está conversando. E não sei se pode chegar até o final do mês, pode chegar até o próximo, né? Mas com certeza a gente vai fortalecer o nosso clube, o nosso time, para que possa dar melhores condições de a gente galgar o nosso objetivo, de chegar como primeiro colocado. Aí, como ele falou, é ter primeiro focar, busca dar a nossa classificação em primeiro. E segunda, vamos lá, buscar a primeira, o primeiro mata-mata, vamos brigar para a gente passar. Porque o primeiro mata-mata vai dar o quê? Um acesso à Série D no próximo ano. Mas isso aí o senhor fez? Não, de jeito nenhum. Passamos, estamos na Série D, então vamos em busca do acesso. Veio o acesso, vamos buscar o título. Então é uma escadazinha que a gente tem que cumprir, que não podemos fugir dela. E isso a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem também conversado com o Matheus, uma pessoa que tem visto também esse lado financeiro, para que a gente não venha ter problema nessa estrada. Então, não é fácil, mas também não é impossível. Quem também deu mais detalhes sobre o futuro do clube foi o diretor Raul Pequeno, que deu mais detalhes de como funciona a SPE, diferenciou das SAFs que outros clubes do Brasil já formaram, como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, entre outros, e também falou que sim, o 13 tem interesse em no futuro ter uma SAF, mas que agora não é o momento para que isso aconteça. Eu vou deixar o texto aqui logo após a minha fala. A diferença é fundamental. Uma SAF, você vende o time para um novo proprietário. A pessoa que entra como adquirente de uma SAF, ela é dona do clube. A torcida e a antiga associação, elas deixam de existir como pessoa jurídica. Todos os ativos são transferidos para um sócio proprietário ou dono ou grupo de investidores. Na SPE, não. A SPE, a gente mantém a governança e o controle com a associação. Por quê? Porque a propriedade é dela. A gente chama um parceiro para ajudar a administrar, mas a associação com representantes no conselho de administração dessa SAF é como se você abrisse uma sociedade. E a associação continua existindo porque ela é sócia da SPE. E além de sócia, como governança, ela tem 2 conselheiros natos num conselho de 5, com direito de voto e de veto. Então, qualquer decisão dessa SPE que envolva SAF, envolva venda de patrimônio e ativos, passa necessariamente pelo crivo da associação. É importante que... Qual é a diferença? A gente não está vendendo o clube. A gente está sendo sócio de um novo empreendimento, trazendo expertise privada, mantendo a nossa cultura e o controle de decisão primário sobre o patrimônio.
É bem diferente. Uma coisa é você vender, outra coisa é você chamar um sócio forte para administrar junto com você o seu negócio. Diretamente. Tá aí o Igor Paixão aí participando lá da coletiva, inclusive agora já colocando no circuito aqui, tá por dentro, né, do assunto. Você participou da enquete e disse que sabe o que é sociedade de propriedade específica. Gustavo, Petrocelli ou Petrocelli? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, amigos da bancada, ouvintes. Petrocelli é brasileirado mesmo, a gente fala Petrocelli lá fora, mas aqui é Petrocelli. Tô por dentro do assunto porque a gente sabe que é uma coisa nova no futebol brasileiro, mas lá fora, principalmente a SPE lá fora, tem agido muito. Aqui no Brasil é mais natural pra gente SAF. Grandes clubes como Palmeiras, Botafogo já viraram SAF em vez de virar a SPE. O único clube que virou SPE num processo um pouco diferente do 13 foi o Fortaleza, com processos mais administrativos, não da maneira que o 13 entrou na SPE agora. Mas a gente tem boas condutas, até o elenco a gente conversa muito sobre isso, que eu acho que o clube chegou no momento que é primordial dar um passo à frente. Eu acho que isso vem com muita dignidade para os torcedores e principalmente para os trabalhadores que estão dentro do clube hoje. Uma coisa interessante, ouvindo pegando esse gancho do Petrocelli, né, parece que quem está, pelo que ele está falando aqui, já começa assim abrindo a sua caixa de ferramentas com boas, né, impressões, deixando para o torcedor do 13, que parece que não é só diretoria, comissão, parece que os atletas também estão se inteirando daquilo que o 13 está preparando, né? Então, e a gente inclusive passa além do administrativo, né? A gente falou um pouquinho sobre dentro e fora de campo, Petrocelli, essa semana aqui, em que a gente citava, por exemplo, o caso do Corinthians, que o ano passado estourou uma bomba administrativa com problemas até hoje, e pelo jeito vão perdurar por muito tempo, até passando por penalizações da FIFA e tudo mais, transfer ban. Só que o Corinthians no ano passado conquistou um Paulista, que é o campeonato estadual mais difícil, pelo menos em nível de investimento e de grandes clubes, e a Copa do Brasil. Parece que o extracampo lá não influenciou. O São Paulo, por exemplo, ontem deu a prova de que o extracampo talvez, e o próprio Caleri no fim do jogo falou também sobre isso. Se fora de campo o negócio começa a trazer boas notícias, dentro de campo vocês que não lidam diretamente com isso, sentem isso? Cara, e quando é negativo? Sem dúvida, o exemplo Corinthians e São Paulo veio à tona porque um grupo geriu de um jeito, o outro de outro. Há maneiras positivas e negativas de você absorver essas informações que impactam dentro de um grupo. É óbvio que quando você recebe notícias boas, a tendência é que caminhe junto com as notícias boas e as coisas acontecem. Não significa que a notícia é ruim também que vai resvalar de um grande. Eu acho que o Corinthians foi o grande exemplo disso porque eles se blindaram entre eles. Eu acho que o Corinthians está longe de ter o melhor elenco do país, está longe mas talvez foi o elenco mais compromissado, tanto no Paulista, tanto na Copa do Brasil, na qual saiu campeões de ambas, que eu acho que é um time muito copeiro e um time que já está acostumado a lidar com o problema desde a época de Andrés e tudo mais, que vem se arrastando ao longo da última década, e é um time que é acostumado a vencer, acostumado a bater com o Palmeiras, que é um gestor de futebol brasileiro hoje, que acredito que seja uma das referências para muitos, até lá fora hoje, e o Corinthians dificulta dentro de campo. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre quando as coisas estão ruins fora de campo interferem lá dentro, mas quando as coisas estão boas lá, pode ter certeza que influencia pro lado positivo dentro de campo. As coisas estão boas no 13? Cara, além daquilo que a gente consegue enxergar fora dos portões do presidente Vargas. A gente que chega recentemente agora no clube, acredito que se tivesse essa paz nos últimos anos, os 13 estariam num lugar bem melhor. Eu falo que hoje o clube 13 está muito organizado no sentido de comissão, atletas e diretoria, a gente está num elo só. E eu acho que isso é primordial dentro de um clube de futebol hoje, quando se há paz para trabalhar, quando se há harmonia e quando se há principalmente o conjunto coletivo, que a gente fala que não tem ego dentro do clube, tanto de presidente quanto do faxineiro, com todo o respeito do clube. A gente caminha pela mesma direção, a gente segue a mesma linha de raciocínio. Só que eu soube que houve uma desorganização que lhe incomodou lá. A vaga do estacionamento sua, é verdade, não? Você chegou lá, soube lá. Conta aí. Cara, a gente brinca. É um momento, inclusive foi hoje. Agora, então tem fundamento aí. Inclusive hoje a gente brincou que eu sou muito supersticioso desde sempre. E eu desde que cheguei no clube eu estaciono numa vaga do estacionamento e ali eu estaciono sempre. E o Simon comprou um carro agora recentemente, nosso lateral esquerdo que subiu da base e sem pretensão nenhuma estacionou na vaga. Aí eu brinquei, aproveitei com ele que o clima tá leve. Falei, nessa vaga aí não pode estacionar aí não, que ela é minha. Sou supersticioso. Ele gentilmente aprendeu com você a antecipar. Exato. É aí ele gentilmente tirou o carro lá e foi tudo resolvido.
Sobre o futebol, vamos falar um pouquinho. Você é um volante que em alguns momentos até se questionou se roubava bola, se não roubava, não vou entrar nesse assunto, aí você respondeu sobre, mas tem 3 gols, né, na Série D. Já era característica sua ou esse esquema do Adriano potencializa isso? E já emendo numa pergunta também, como você acha que será, lógico, o 13 tem rodado muito o elenco, mas vai ser a primeira vez que você não joga com o Marquinhos. Muito claro pro Adriano que eu estou à disposição para ajudar ele tanto numa linha defensiva quanto numa linha de médio, que é a que ele prefere. Então eu não tenho vaidade de fazer gol, prefiro estar ajudando o time da melhor maneira. E sobre a ausência do Marquinhos, a gente sabe que é um grande jogador, a gente sabe que vai fazer falta. Mas o elenco está muito blindado, inclusive o Pedro Ivo, que era um dos caras chaves do elenco, o Adriano resolve rodar essa rodada. E que começou no banco de reserva, que talvez será o substituto do Marquinhos, não posso afirmar isso. Petrocelli, nos jogos em que vocês jogaram, você, o Marquinhos e o Pedro Ivo, ele fez uma função até diferente, que não se caracterizava tanto como volante, né? Jogando um pouco mais aberto, talvez para ajudar na marcação avançado, das laterais, né? Para soltar mais a lateral direita, né? Jogando um pouco mais aberto. Exato, porque principalmente do nosso lado direito, o Adriano tem várias táticas por ter um lateral ora fixo, que é o Natan, ora quando o Natan não joga, a gente já tem outro esquema com variabilidade de esquema. Às vezes, ora o Brinquedo, que é um cara que tem uma característica diferente do Jean, que é todos que jogam pelo lado direito. Às vezes o Jean, o Pedro Ivo precisa dar um pouquinho mais de profundidade por causa da característica do Jean, que é um cara mais de cadência, que é um cara de mais ter bola. O Brinquedo já é um cara de enfrentamento. Então, assim, o Adriano consegue fazer bem esse rodízio e a gente consegue se complementar no esquema tático do Adriano. O Adriano chegou no momento que o 13 eu acho mais precisava de mudança para começar. Foi praticamente 12 atletas que chegaram para esse elenco da Série D. Até porque o Petrocelli chegou no final do Paraibano também, então passou por esse processo, né? Ali, né? O Petrocelli chegou no final do Paraibano. Era justamente por essa chegada dele, ainda tá naquele elenco do Paraibano. O que mudou taticamente, o que mudou com relação diretoria, atletas? Por que aqui o torcedor pergunta o seguinte: por que não deram esse sangue, essa vida durante o Paraibano? Acho que é outro elenco também, né? Praticamente. Não vou me antecipar a resposta do Petrocelli, mas eu acho que não é questão de entrega, é questão de comprar uma ideia. Talvez o Roberto Fernandes não. Talvez não conseguiu vender uma ideia. Não vendeu. Né? Ou se é que tem ideia, com todo respeito. Mas o Adriano chega com uma ideia muito fixa do que ele quer, né? Eu não posso chegar aqui e falar de um esquema do antigo treinador, porque até mesmo eu fiquei 2 dias trabalhando com ele. Eu chego num sábado para estrear num domingo. E o Roberto já estava, como se diz, já fazendo Paraibano, então eu não consigo dizer muito da pessoa. Consigo dizer do Adriano, que é meu segundo clube que trabalhou com ele. É um cara que vai te vender uma ideia daquilo que ele acredita, e ele já, na maioria das coletivas de empresa dele, ele fala que ele é um treinador que gosta de inovar, que é um treinador que gosta de jogar, que é um treinador que não tem medo de perder emprego, porque no futebol brasileiro hoje a gente está acostumado muito com o formal, que faz todas as equipes, e o Adriano não é esse tipo de treinador, ele já mostrou em inúmeros dos jogos. Eu acho que até pra gente, vocês da imprensa também, muito difícil saber como que o Adriano vai jogar, que esquema que o Adriano vai jogar, e essa imprevisibilidade é o que ele gosta de fazer. Sobre a pergunta o que mudou, cara, eu acho que a gente entendeu o que é vestir a camisa do 13, e eu falo isso dentro dos bastidores do clube, que eu acho que quando você joga num clube de massa igual o 13, você tem que entender o peso da camisa e o momento do clube. A gente sabe que o momento do clube está muito longe de ser o ideal, aquilo que o torcedor quer, mas a gente precisa dar o primeiro passo para a reestruturação. E quando eu falo reestruturação, não falo nem finança, nem o extracampo. Talvez o campo vai refletir muito o extra. O momento que a gente está vivendo agora, com o extracampo que a gente está vivendo, talvez é muito daquilo que a gente construiu no início dessa Série D. E a gente sabe que a gente tem um peso muito importante para a história do clube, no sentido de a gente, se der resposta dentro de campo, se tudo ocorrer do jeito que a gente espera, fora de campo vai ficar tudo muito mais fácil em questão de investimentos, chamar o torcedor para o estádio. E eu acredito que isso faz muita diferença no futebol hoje. A gente, pelo que você fala, pelo que você diz, né, fala até com propriedade, parece que tem um pouco de liderança, um poder de liderança lá dentro, né? Com o grupo, você falou, a gente conversa com o grupo isso, mostra pro grupo, né? Não, a gente tem aquela visão do Marquinhos, muitas vezes usa a abraçadeira de capitão. Na verdade, do Campeonato Paraibano, a gente comentava muito que o Marquinhos não era o capitão da Taja, mas era o capitão de atitude, né? Porque a entrega do Marquinhos era algo absurdo, que vem acontecendo também na Série D, mas agora de uma forma mais leve, e talvez assim,
deixando o Marquinhos ser um jogador mais completo, porque no Campeonato Paraibano era uma liderança por falta realmente de outras referências que dividissem essa responsabilidade. Hoje chega o Petrocelli, hoje o Giancarlo, para mim, é uma boa permanência, porque é um jogador do multiuso, e até ele perguntar, o Jean começa jogando meio que de ponta, aberto na direita, caindo mais no meio, o Brinquedo é mais de enfrentamento, mas contra o Serra Branca, quando o 13 precisa da criatividade, o Jean cai pelo meio, e por ali o time começa a ter mais visão e construir mais um jogo de criação, né, que em alguns momentos o 13 ele tem intensidade, tem posse de bola, pisa no campo de ataque, mas falta aquela bola enfiada, aquela bola diferente, e o Jean faz essa função. Então, a liderança do 13 eu acho que passa hoje por atitude, né, por atitudes, né, porque você vê o Buba no jogo em que a bola não chega, tá lá marcando, tá lá atrás, tá ajudando, né, isso mostra muito comprar a ideia do treinador. Sobre os capitães, eu não sei se vocês observaram, o Adriano fez rodízio de capitão. Isso, sim. Durante todas as rodadas, e agora na última, por acaso, o Marquinhos foi capitão novamente, pelo fato de ser aniversariante, por a esposa estar aí. Então a gente pensa muito no lado pessoal também do cara, que é um cara que nos representa dentro de campo, a gente sabe disso. E a gente tem muitos líderes dentro de campo. O próprio Erivelto é um cara experiente, o Jean também é um cara mais rodado, o Buba é o cara que vem. E a gente divide essa obrigação de ajudar os mais novos e se solidarizar pelo processo que está acontecendo. Sobre o Buba ajudar a marcar e muito mais, eu acho que isso é uma obediência tática que todos nós estamos comprometidos a entregar aquilo que o Adriano vem pedindo. Eu acredito que vem dando muito resultado dentro de campo. Serra Branca. O jogo que, pra mim, independente do 13... O pessoal não gosta quando fala do jogo do Lagarto. O Adriano também não gosta. Vai falar novamente do jogo do Lagarto. E quando, ele vai falar do Lagarto. Quando o Adriano Parem colocou... tudo que ele vai falar. Não vou falar do Lagarto. Vai falar. Quando o Adriano colocou Série D e Champions League, que depois de 2 semanas, né, teve o Bayern e PSG, Lagarto, na mesma frase eu fiquei oriçado, fiquei me coçando. Mas isso aí é besteira. Mas pra mim, independente de perder o jogo para o Lagarto, indiscutivelmente o jogo contra o Serra Branca, lógico, depois que o Serra Branca perde um jogador também, estaciona um caminhão na frente da área e vai tentar ir um caicai desgramado também, isso eu já critiquei. Mas a postura do Serra Branca de início de jogo colocou o 13 numa situação que talvez ele não tenha passado na competição, que o 13 não conseguia sair, produzir. O Sergipe fez um pouquinho isso no começo do jogo também, né? Aquele jogo é um jogo de aprendizado? Sem dúvida nenhuma, e a gente já reviu esse jogo 4 ou 5 vezes. O nosso pessoal do staff que organiza isso, imagens e tudo mais, trouxe pra gente muitas perguntas, muitas reflexões, que eu acredito que para esse jogo a gente vai estar muito mais desenvolvido e talvez preparado. A gente não é que estava despreparado para a pressão do Serra, mas querendo ou não, o Serra adotou uma atitude muito diferente contra nós. Eu ouso dizer que foi o melhor jogo do Serra Branca durante o campeonato. É um jogo que eles abrem mão de jogar para não deixar a gente jogar, e isso tem dedo do treinador, que é um baita treinador, é isso. É um treinador que pega muito esse aspecto emocional, que vai mais pro confronto. Não é um treinador que talvez vai propor sempre o jogo. Contra a gente, eles nos surpreenderam no fato de subir uma linha diferente de todos os jogos. E eles colocaram um pouco de dificuldade na gente. Eu não vou ser hipócrita chegar aqui e falar que não causaram, principalmente nos 15 primeiros minutos de jogos. Pra saída de bola do a gente se viu no mal bocado, mas a partir do momento que a gente entendeu que o Adriano começou a passar o feedback que a gente tinha treinado sobre possíveis saídas, eu acho que a gente desenvolveu dos 20 aos 40 do primeiro tempo, a gente já começa de novo, e no segundo tempo, pela expulsão também, foi um ataque contra a defesa, mas pode ter certeza, o torcedor pode ter certeza que para esse jogo a gente vai ter menos dificuldade, porque a gente talvez esteja mais preparado para esses momentos. A gente vem discutindo aqui que esse jogo contra o Serra Branca é um dos jogos chaves do 13, né? Porque terá o Sergipe, que é um adversário forte, né? É o líder do grupo hoje. É o líder do grupo, hoje com o 13 com um jogo a menos, são 10 pontos. Até aqui 5 jogos, 3 vitórias, um empate, uma derrota e 6 gols de saldo, né? 6 gols de saldo, é o time que tem melhor saldo dentro do grupo. E agora pega um Serra Branca nessa postura que o Rovari destacou, que você também destacou, de um time que joga por um resultado, por uma bola. Não gosto que a gente chama disso, mas é um time que demonstra assim, ele não gostou, de certa forma, até algumas entrevistas, né? Pelo jeito. Bora torcer grande! Bota o Brasil no telão, pai! Quer ganhar uma TVzona e muito mais? Fica a postura do de saldo, né? 6 gols de saldo, é o time que tem melhor saldo dentro do grupo. E agora pega um Serra Branca nessa postura que o Rovari destacou, que você também destacou, de um time que joga por um resultado, por uma bola.
não gostam que a gente chama disso, mas é um time que demonstra assim. Ele não gostou. De certa forma, até algumas algumas entrevistas, né, pelo jeito, devem ser utilizadas lá no vestiário, na pré-eleição, porque assim, o Adriano critica a postura do Serra Branca, de certa forma, ao fim do jogo, pelo antijogo. Isso aqui todo mundo viu, não adianta também o Guzmão pegar ar, como a gente disse com a gente, porque o Caicai do Bruno Fuso já começou no primeiro tempo. Contra o Lagarto, quando vira o jogo lá em Sergipe, da mesma forma. Então, assim, não deu uma de Roberto Fernandes e achar que aqui é um bando de índio e que a gente não sabe o que é futebol. A gente viu e acabou. Agora, se alguns entendem o Serra Branca como retranqueiro, aí já é outra coisa, que o antijogo não tem nada a ver com retranqueiro. A postura do time defensiva, de se preocupar primeiro em defender e depois atacar, isso é característica, talvez, de vários, né, treinadores. Você falou alguma coisa, eu acho, também depois do jogo. Você acha que isso vai ser utilizado de alguma forma lá? Cara, eu não arrependo de nada depois que eu falei do jogo e continuo com o meu pensamento. Eu acredito que defensivamente eles são muito, muito fortes, porque o treinador Gerson é um mestre em fazer isso. É um cara que, taticamente, que envolve esquemas defensivos. Trancar seu time? É um cara que sabe muito bem se defender, que, como a gente fala pelo futebol, é um cara que sabe jogar por uma bola. Isso não é demérito. O que eu critiquei, principalmente do Bruno, foi o antijogo. E isso eu sou contra sempre, vencendo ou perdendo. Isso não é desculpa. E você, né, que estava naquele jogo, Gustavo? Isso não era desculpa de perdedor. Nós dois estávamos naquele jogo de Serra Branca. Era. Sim. A gente falou muito. Não é desculpa de perdedor. Também. E eu falei pro Bruno, eu falei, cara, tem 5 minutos de jogo do primeiro tempo e você dando volta ao redor do gol pra bater o tiro de meta. Então, assim, não é pelo resultado que a gente não venceu que eu critiquei a postura. E muitas das vezes que a gente tá jogando, eu cito o 13 agora, por exemplo, a gente não fez cera em nenhum jogo. A gente praticou, às vezes a gente baixou linha, às vezes a gente baixou alguma coisa, mas antes-jogo a gente não pratica, até porque eu acho muito errado disso no sentido de... É diferente você catimbar um jogo do que praticar um antijogo. Quando você baixa, quando você aceita ser atacado, igual o Serra muitas das vezes aceitou ser atacado pela gente, isso não tem problema nenhum, porque esquema tático, isso aí é de... Principalmente com o jogador a menos, né? Exato, e eu acho que nisso são mestres. Já Sabem o que vai encontrar pela frente. Né? Exato. É isso que eu digo. Num jogo-chave que vocês têm em termos de classificação, de pretensões, de como posicionamento na tabela para a questão de confrontos melhores contra times mais fracos na próxima rodada, eu acho que como está a cabeça de vocês enfrentar esse Serra Branca com essa responsabilidade, sabendo que pra gente da imprensa isso que é um jogo-chave. Não sei como é que vocês tratam também. A gente lida que todo jogo numa Série D é um jogo muito importante. A gente fala que se a gente tivesse vencido o Largado lá, a gente estava numa situação melhor. Então, assim, todo jogo é de vida ou morte, como se diz o grande repórter que ficou bravo com o Roberto. Mas, assim, a gente sabe que o próximo jogo é sempre o mais importante, é contra o Serra. A gente sabe da postura defensiva e a gente está preparado para furar a defesa do Serra Branca e sair vitorioso do jogo. Como eu disse, o pessoal, quando a gente fala do Lagarto, fica meio assim, porque... Bem, foi um jogo atípico, né? No mínimo. Mas eu erro em dizer, o Adriano, inclusive, depois do jogo contra o Sergipe, falou sobre isso, que o jogo do Lagarto mostrou um pouco. O Adriano é um técnico ainda iniciando sua carreira e vai precisar ainda, lógico, rever conceitos, embora tenha sua linha, mas o próprio Fernando Diniz não é o Fernando Diniz lá de trás, né? O Fernando Diniz mudou algumas situações também, inclusive algumas vezes se comparam um ao outro. Eu acho o jogo do Adriano bem mais objetivo do que o do Fernando Diniz, de menos toque de bola para trás, mas dá para dizer que o jogo do Lagarto Petrocelli, ele ensinou o 13 a ver que em alguns momentos também não dá para se jogar tanto pro ataque, porque o segundo tempo contra o Sergipe, o 13 não continua, né, voraz atrás do gol, até porque o primeiro tempo foi de gols pontuais, né, de encontrar o gol de falta e por ali vem. O jogo agora também, contra o Decisão, de certa forma o 13 tira um pouco o pé do acelerador e roda mais o time, né? É o jogo do Lagarto que ensina um pouco disso? Cara, eu acho que não é só o jogo do Largato, mas a gente aprende muito com os erros. Sim. E não significa que foi um erro de esquema, alguma coisa. Eu acredito que se passa muito por erro individual. E quando eu falo erro individual, não falo de um atleta só. Eu falo de um conjunto, porque quando um gol sai, tem um erro no início, no meio da jogada e onde termina, que é geralmente onde o torcedor olha, que é onde terminou. Sim. Às vezes crucifica um ou dois, às vezes crucifica o sistema defensivo, e eu falei isso numa coletiva imprensa no outro dia. Eu acho que o grande segredo do futebol é você começar a sua defesa pelo seu ataque. E em todos os gols do Lagarto, se vocês repararem, começa com o chutão de um zagueiro que perereca a bola ali, que vai parar dentro do nosso gol. Que várias vezes o Lagarto tentou bola nas costas da zaga. Que é o estilo de jogo do Lagarto também, que fez isso contra o Serra, que fez isso contra todo... E assim, a gente tem que entender o jogo. O nosso esquema não mudou do jogo do Lagarto contra o Sergipe, que no meu modo de ver foi o melhor jogo nosso. É o mesmo sistema.
porém com entendimento e com um mínimo de erro bem mais minimizado. Às vezes, assim, se a gente tivesse minimizado 2 erros no jogo contra o Lagarto, a gente saiu vitorioso. Então, assim, eu acho que tem muito mais influência de nós, jogadores, assumir a responsabilidade do erro individual do que propriamente do Adriano. Por quê? Se fosse um esquema diferente, que só naquele jogo, a gente poderia culpar o Adriano, ó, tem parcela de culpa. Mas foi um esquema que está sendo utilizado em quase todo o campeonato. Então, por que um jogo deu muito certo contra um Retrô? Eu acredito que foi uma partida catastrófica do Retrô, porque a gente impôs isso. Contra o Sergipe na mesma coisa, e no meio desses 2 jogos teve uma partida típica. Então eu acredito que não seja o sistema, não acredito que seja Adriano, acredito que seja mais a postura nossa, foi erro individual que a gente tentou minimizar durante o campeonato e que minimizou bastante.